Era 12 de janeiro de 2011, quando o Rio de Janeiro e o mundo foram surpreendidos pela maior tragédia natural do Brasil. Quase 3.000 deslizamentos de terra, 918 mortes, dor e destruição que jamais serão esquecidas. Olá, boa tarde. Um ano depois, o RJ Inter TV Primeira Edição vai mostrar como estão as cidades atingidas pelo temporal. O que foi feito e o que vai ser necessário para que a população na Serra viva com mais segurança. Especialistas explicam ainda o que aconteceu naquela madrugada, o volume de chuva, a influência de raios e trovões. E esta manhã, protestos e homenagens. Em Teresópolis, moradores pedem melhorias nos bairros. Eles colocaram cruzes com nomes das autoridades. E em Nova Friburgo, imagens ao vivo agora da cidade, a gente acompanha no centro, onde acontece um ato ecumênico que lembrou das vítimas da tragédia. 12 de janeiro de 2012, nós já estamos no ar. Há exatamente um ano, uma tragédia marcou para sempre a vida dos moradores da região serrana do Rio de Janeiro. A cada minuto e com o passar das horas, a gravidade da situação se revelava. Naquele dia, né, Rodrigo, nós começávamos o RJ falando em 17 mortos. Jamais imaginaríamos que esse número chegaria a tristes 918 pessoas mortas. Era o maior desastre natural da história do Brasil. 8.900 pessoas ficaram desabrigadas e 241 pessoas nunca mais apareceram. 12 meses depois, a gente pode destacar a força da superação de quem passou por tudo isso na região serrana, mas precisa dizer também como é difícil ver que o tempo passou sem grandes avanços. E a população se queixa de abandono, falta de iniciativa e corrupção, Rodrigo. E a gente começa esta edição do RJ indo ao vivo direto a Nova Friburgo. Lá está o Tiago Américo, no centro da cidade. Oi, Tiago, boa tarde para você. Um 12 de janeiro de muitas lembranças e também de muitas homenagens em todas as cidades atingidas aí na região serrana, né? Olá, muito boa tarde, Ana e Rodrigo. Nós falamos ao vivo aqui da Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro de Nova Friburgo, onde neste momento acontece uma manifestação pacífica, bem-humorada, de artistas aqui da cidade. Ali, cada caixa que está atrás desse grupo representa um período de chuva, um período de calamidade em que a cidade passou. Um protesto bem-humorado aqui no centro da cidade. Aqui do meu lado estão familiares de vítimas da maior tragédia que já aconteceu no Brasil. A senhora veio para cá por quê? E mostrar minha indignação, né, com o povo, mostrar para os políticos que não fizeram nada por nossa cidade, por nossa Nova Friburgo, que eu tanto amo. E a saudade vai ficar no meu coração para sempre, da minha filha, do meu neto e de todas as pessoas que partiram há um ano atrás. Certo, muito obrigado pelo depoimento. Essa senhora perdeu o neto e a filha no bairro Córrego Dantas. Hoje a cidade está em homenagem às vítimas da maior tragédia que já aconteceu na região serrana e no Brasil. Acompanhe na reportagem de Guilherme Peixoto e Alex Almeida. Emoção e saudade. Dezenas de pessoas participaram do ato ecumênico, um dia para ficar guardado na memória. O encontro foi na Praça Dermeval Barbosa Moreira, a principal de Nova Friburgo. Vestidos de branco, todos se uniram em oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. O evento homenageou as vítimas da tragédia e também as famílias. Saudade. Acho que resume só em saudade. No pensamento, a lembrança e o conforto nas palavras de carinho. As bolas brancas representaram os mortos, 428. Em cada rosto, lágrimas de saudade. Muito triste. A gente sente muita falta das pessoas, dos vizinhos que se foram. Fico emocionada
e espero que onde eles estão, recebam esse carinho de todos, né? É muito triste. Nas horas seguintes àquele grande temporal, o trabalho dos bombeiros foi de extrema importância. Em Nova Friburgo, 3 morreram ajudando a resgatar vítimas de um prédio que havia desmoronado. Eles deram a vida cumprindo a missão e hoje também teve homenagem especial para eles em Nova Friburgo. Tiago Américo, como é que foi essa homenagem? Rodrigo, a homenagem aconteceu no Teatro Municipal, na Praça Suspiro, ali no coração de Nova Friburgo. Reuniu autoridades, políticos e os familiares dos 3 bombeiros que morreram nesta tragédia. Teve a imprensa local, todos ali participando. Teve uma banda, porque eles também não celebravam somente a morte, celebravam também a vida dos que sobreviveram. Teve bombeiros de todas as partes do estado do Rio de Janeiro. Muitos ainda estão trabalhando em Sapucaia, que fica na divisa com Minas Gerais. Um trabalho muito bonito feito por esses bombeiros. E em Teresópolis, esse 12 de janeiro foi marcado por muitos protestos. Acompanhe na matéria. Foi um protesto pacífico e silencioso. Na Estrada da Posse, os moradores se reuniram no início da manhã. Distribuíram panfletos para quem passava e mostravam nas faixas a indignação pelo abandono das áreas atingidas no temporal de janeiro do ano passado. Eles assorearam o rio, jogaram toda a terra, todo o entulho, pedras. Está tudo aqui na beira do rio, jogado para dentro do rio. Para chamar a atenção para o protesto, os moradores fizeram aqui um cemitério com mais de 20 cruzes. Uma espécie de enterro simbólico das autoridades. Esqueceram da gente durante um ano e agora lembraram novamente da gente só para entregar os IPTUs. Nos bairros Caleme, Cascata do Imbuí, Posse e Campo Grande, os moradores reclamam de falta de obras de contenção e também de manutenção. Trechos da Estrada da Posse têm buracos, ainda estão sem iluminação. Com o protesto, os moradores esperam que as verbas e as obras cheguem por aqui. Em alguns lugares, a situação hoje ainda é pior do que um ano atrás. Porque há um ano atrás, quando houve a tragédia, não foi feito nada, absolutamente nada, com as chuvas desse ano, aquilo está ficando cada dia pior. Então essas pessoas estão sendo penalizadas, estão sendo castigadas sem terem culpa de nada. Nós voltamos a falar aqui da praça principal da cidade e tem mais homenagens, manifestações em toda a região serrana aqui do Rio de Janeiro. Em Teresópolis, um ato ecumênico vai acontecer às 7 horas da noite no Ginásio de Esportes de Pedrão. Em Petrópolis acontece um seminário com exposição de fotos feitas na tragédia. O nome é Sob Luz e Sombras, que expõe a situação do Vale um ano após a grande tragédia que abateu em toda a região serrana do Rio de Janeiro. Por enquanto, a gente continua com imagens aqui da praça, onde esse grupo de artistas faz esse protesto bem-humorado. Agora eles estão distribuindo comida aqui para a população. E a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui da Praça Dermival Barbosa Moreira. Tiago Américo para o RJ, Inter TV, primeira edição. E com qualquer pessoa que você conversa, o questionamento, Rodrigo, é sempre o mesmo. O que será que aconteceu naquela madrugada? Por que a natureza veio com tanta força e arrastou o que viu pela frente? Essas perguntas, essas dúvidas, né, Ana, de todo mundo aí ainda estão sendo estudadas até hoje por especialistas. Mas as respostas ainda são muito vazias. Cenário desolador. Onde havia casas, quase tudo foi encoberto pela avalanche de terra. Hoje, o matagal esconde o que foi destruído, mas vestígios ficaram às margens do rio, que antes era um pequeno riacho. Estamos no sítio dos Esquilos, dentro do bairro Córrego Dantas, em Nova Friburgo. Só aqui, 12 casas ficaram soterradas, 9 pessoas morreram. 2 ainda estão desaparecidas, mesmo um ano após a tragédia. Muito estrondo, barulho de pedra rolando. Aí eu comecei a escutar pessoas gritando. Não imaginava que fosse acontecer uma tragédia tão grande quanto aconteceu. Raquel viu de perto o desespero da vizinhança. Por pouco, não perdeu a família. Muitas pessoas pedindo socorro e a gente não tinha como ajudar. Inclusive, meu esposo, nós fomos tentar sair, ele ficou soterrado, ficou agarrado. Eu tive que pegar meu filho até o asfalto para pedir para alguém vir tentar ajudar a tirar ele. Foi terrível, terrível. Nunca mais eu quero passar por essa situação. Quando eu voltei, veio aquele mundo d'água foi abaixo.
Distante dali, também em Nova Friburgo, o mesmo relato. Seu Antônio mora há 70 anos no bairro Lagoinha. Nunca viu nada parecido com o que aconteceu na noite do dia 11 de janeiro. Água subindo, a gente dando aquele apavoramento, né? Quando eu vi, minha mulher estava quase morrendo afogada dentro do quarto, já era quase 5 horas da manhã, 4 e pouco da manhã. Aí foi aquela tragédia, né? Quando eu saí ali, que eu vi, aqui onde era a casa do meu filho, os muros que estavam tudo limpo. Aqueles trovão forte, chegava a estremecer tudo, parecia que ia acabar o mundo. Muita gente presenciou esses fenômenos de uma tempestade que chegou devastando. Mas o que será que aconteceu naquela madrugada para transformar uma chuva do período de verão em uma catástrofe? Qual a explicação para tanta fúria? Será o volume de água fora do normal? Raios, solo frágil, ocupação desordenada? Pois é, durante um ano, especialistas estudaram as causas para tentar entender o que abalou a região serrana. Mas será que conseguiram encontrar uma resposta? O geólogo do Departamento de Recursos Minerais está à frente dos estudos. Só em Nova Friburgo, cerca de 200 pontos de risco foram analisados, com equipes nos locais e sobrevoos por todas as áreas. Do alto, ainda é possível perceber as inúmeras feridas abertas nos morros. São mais de 400 deslizamentos. Foi um somatório de vários fatores. Você tem uma geologia aqui de maciços que são muito mais fraturados, né, mais quebrados, um solo pouco espesso, declividades muito acentuadas do solo e a chuva, que realmente foi uma chuva significativa. Há que se considerar também o processo de ocupação que ocorreu nesses últimos 20 anos aqui na cidade. Então, aquelas áreas que sofriam escorregamentos, mas que não eram afetadas, hoje qualquer movimento de 1 metro cúbico a 5 metros cúbicos atinge uma parede de uma casa e pode causar uma morte. Sobre as condições do tempo, conversamos com um físico. Será um temporal fora do comum? Para ele, a frequência de raios foi de fato mais intensa. A questão de eletricidade atmosférica é uma coisa que se pesquisa muito até hoje. Então não dá para descartar nenhuma ligação entre essa incidência grande de raios e o que aconteceu. Mas talvez não seja a explicação mais provável, essa ligação dos raios com os deslizamentos de terra. O professor de física se surpreendeu com o volume de água daquela noite. Nova Friburgo, naquele período de 11 e 12 de janeiro, recebeu uma quantidade de chuva de 182 milímetros de água. Só para se ter uma noção, o mês de janeiro é um mês que para Friburgo se espera uma quantidade de 200 milímetros, 210 milímetros para o mês todo. É como se você juntasse a chuva inteira de um mês em apenas um dia. Então esse grande acúmulo de água talvez explique melhor o que aconteceu. A paisagem mudou e ainda está num difícil processo de cicatrização. São marcas que também não saem da memória e deixam famílias inteiras revoltadas com o pouco que se fez até hoje. O sistema de alarme necessário mas não adianta, toda vez que o alarme tocar a gente vai ter que sair de casa correndo com criança, tem que ser feita obra de infraestrutura, né? Tem que ser feita dragagem dos rios, eles têm que fazer alguma coisa. Quando a gente mais precisa, a gente não tem a resposta deles. Em entrevista a Débora Moraes, o diretor, né, do Departamento de Geologia do DRM, ele até fez uma comparação ligeira com a enchente de 1979 há 32 anos atrás. É claro que não teve a mesma repercussão como teve a de 2011, porque há 32 anos atrás a ocupação era totalmente diferente. Mas algumas pessoas até lembraram, claro que são casos diferentes, né, Rodrigo? A tragédia de agora, né, é diferente no sentido de números, de vítimas, né? Em 1979 a proporção não foi tão grande quanto agora, justamente por isso. A ocupação de encostas era diferente naquela época e agora ela é bem mais desordenada, né, Ana? E depois do intervalo a gente volta a falar da região serrana, um ano após a tragédia. Como estão hoje as cidades mais atingidas? Petrópolis, Friburgo e Teresópolis. E ainda o nível do Rio Paraíba do Sul baixa quase 1 metro de ontem para hoje em Campos, mas dezenas de famílias continuam em abrigos da Prefeitura. Os detalhes já no RJ, agora 12h e 19 minutos. RJ de volta para falar das enchentes no norte e no noroeste do estado. Em Campos, o Rio Paraíba do Sul continua baixando, mas ainda está acima do nível de transbordo. De ontem para hoje, baixou quase 1 metro. Mesmo assim, muitas áreas estão alagadas e dezenas de famílias ainda não podem voltar para casa.
Durante a madrugada de hoje, o rio Paraíba do Sul recuou quase 40 centímetros. Na Ilha do Cunha, comunidade mais próxima ao rio, em Campos, a notícia animou os moradores. Estou até limpando aqui, porque eu tenho que apanhar minha filha que está fora para trazer para cá. Nas ruas, a quantidade de lixo trazido pela cheia já pode ser vista. Mesmo com a água baixando, muita gente não vai poder voltar para casa. Até que o perigo da enchente se afaste de vez, os abrigos vão continuar sendo o endereço de muitas famílias. Tudo que Williana conseguiu salvar cabe dentro de uma sala de aula. Grávida de 3 meses, tenta se conformar em ter que ficar mais tempo aqui. Dentro da nossa casa, a gente está, né, dentro do nosso lar, mas fazer o quê, né? A água veio, pegou a gente de surpresa. A gente teve que vir para cá. Vai ser assim nos próximos 2 meses. Tempo suficiente para que o Paraíba volte ao nível normal com estabilidade. Até lá, 13 famílias vão dividir 8 salas de aula nessa escola pública no bairro do Caju. Nós estamos aconselhando para ela poder ficar, né? E aqui no abrigo, porque aqui a gente está acompanhando tanto a parte médica, tanto a família. Nós vamos passando para eles, para a família, não ter pressa. O importante é estar lá mais seguro, mais tranquilo, né, que for para casa. Em todo o norte e noroeste, inclusive Campos, cerca de 13 mil pessoas continuam desabrigadas ou desalojadas. Em Itaperuna, o rio Muriaé continua baixando. Ainda há ruas alagadas e mais de 800 desalojados. Em Cardoso Moreira, não há mais água nas ruas. E o RJ volta a falar do 1 ano que completa hoje a maior catástrofe natural do Brasil, que foi na região serrana. 1 ano já se passou e passar hoje pelos bairros mais atingidos de Teresópolis, por exemplo, é saber que essa dor ainda vai longe. Maria das Graças mostra o morro atrás da casa dela, onde está o perigo. Quando fica chovendo, a gente abre a janela para ficar olhando, né? As pedras. Que já caiu pedra, eles nem sabem que já caiu pedra dentro do rio. A gente já viu cair pedra. A catástrofe que atingiu Teresópolis em janeiro do ano passado matou quase 400 pessoas. Mas nem isso fez com que as autoridades arrumassem um novo lugar para os 7 mil moradores que ainda vivem em áreas de risco. Gente como Dona Maria das Graças, que espera a contenção de encostas e pedras e aguarda as mais de 1.600 casas populares prometidas pelo governo. Enquanto o Estado não cumpre a promessa, cerca de 3 mil famílias recebem o aluguel social. As chuvas atingiram mais de 80 bairros que precisam de obras, mas a população reclama do abandono. Rua tá ruim, caindo tudo, barranco, rua rachada, sem asfalto. Quer dizer, a gente precisa de tudo aqui. Tudo tem que ser feito por nós. Até hoje não foi feito nada. Dragagem de rios, pontes, quase nada foi feito. Esse rio aqui, ele não foi limpo? Não foi, nada. Não mexeram em nada aqui. Ele era mais fundo? Era, um pouco mais. Se chover de novo? Se chover, der uma chuva forte, com certeza vai transbordar isso aqui de novo. E a ponte vocês fizeram? A ponte foi os moradores daqui da casa. O que fizeram? Não está muito confiável, né? Não. Eu não gosto. Passo de carro aqui com meu esposo, mas não gosto. No bairro Cascata do Imbuí, muitas casas estão marcadas esperando para ser demolidas e a contenção da margem do rio nem começou. O bairro continua sem posto de saúde, que foi atingido na tragédia de janeiro do ano passado, e também sem escola. Os estudantes foram transferidos para escolas de bairros vizinhos, porque a deles, olha só, não passou por nenhuma obra, continua como estava e nenhuma escola nova foi construída. As placas anunciam obras de contenção e de pontes, que nunca acontecem. Essa placa foi colocada aqui, eu anotei até inclusive o dia 19 de novembro, vai fazer 2 meses agora, então não adianta eles virem colocar placa. De promessa aqui nós já estamos já cheios de promessa, é muita promessa. Já Nova Friburgo foi a cidade que registrou o maior número de pessoas mortas, foram 428. E é muito difícil esquecer daquele 12 de janeiro, porque as marcas da tragédia permanecem por todos os lados. A praça vazia, sem vida, era o símbolo de Nova Friburgo.
Essa praça aqui era linda, linda, linda. Mas agora, infelizmente, está aí o que vocês estão vendo. Essa catástrofe aí toda, essa destruição e ninguém faz nada. 12 meses se passaram. Não parece. A destruição ainda é enorme, no centro ou nos bairros afastados. Tudo é improvisado. Ficar ali é falta de opção. Ninguém se sente seguro. Qualquer barulho, até um caminhão que passa aqui, a gente já pensa que está caindo alguma coisa. Do outro lado da cidade, a família de Ângela e Luiz Carlos também não conseguiu virar a página. A gente passou um trauma muito forte, né? Infelizmente, esse aqui é um bairro que parece que é esquecido. Eles ainda moram numa casa interditada pela Defesa Civil. Choveu, a gente sai, só volta no dia seguinte se parar de chover. Obras de contenção, como esta que está sendo feita aqui na Praça do Suspiro, começaram em 8 pontos de Nova Friburgo. Mas, de acordo com o Departamento de Recursos Minerais do Estado, existem aqui no município 254 setores de encosta que apresentam risco de deslizamento. O DRM explica que os pontos perigosos são conhecidos. Esse, em síntese, o mapeamento é o ponto de partida, mas ele sozinho não resolve nada, ele tem que ser acompanhado de medidas complementares. A maioria das obras começou em setembro ou outubro. Perdeu-se um tempo precioso, o da seca. Agora, a chuva volta a castigar Nova Friburgo e atrasar melhorias fundamentais. A escola atingida por um deslizamento já foi reformada, mas a encosta logo acima ainda não está segura. Nós só retornaremos só depois que o governo e a empresa privada que está trabalhando aqui nos deram o sinal verde que está tudo totalmente seguro. Aí sim nós vamos providenciar a volta. E em Petrópolis, o temporal atingiu em cheio o Vale do Cuiabá. O repórter Antônio Coelho nos mostra a situação nas cidades e também em Bom Jardim, Areal e São José do Vale do Rio Preto. A maioria das encostas ainda está assim, sem contenção. Quando chove forte, a terra desce e muitas vezes cai sobre as casas. Em São José do Vale do Rio Preto, a 72 quilômetros de Petrópolis, as ruas estão tomadas pela lama. Os deslizamentos que começaram no início da semana mostram que nada foi feito para mudar o cenário de destruição um ano depois da tragédia. A enxurrada do ano passado levou o asfalto de pelo menos 30 pontos da RJ 134. O município de São José é responsável por 20% de toda a produção de frangos do estado do Rio de Janeiro. As aves são escoadas em caminhões como esses. Centenas passam por essa estrada todos os dias. Mas, segundo os avicultores, está difícil trabalhar nessas condições. 100 mil aves foram mortas e galpões arruinados. O financiamento prometido ainda não entrou na conta dos produtores. Os produtores rurais teriam ajuda do governo estadual, federal, através do BNDES. E a gente teve um prejuízo na época de 7 milhões de reais e até hoje nunca entrou um centavo nos cofres públicos, nos cofres dos produtores rurais. O resgate de uma moradora de São José comoveu o país. Dona Ilair é uma exceção. Vive numa casa dada pelo programa Caldeirão do Huck. Um ano se passou e nenhuma nova residência foi erguida pelo governo para as vítimas da serra. Promessa não cumprida também em Areal. Uma ponte foi levada e não foi reconstruída. Insatisfeitos, moradores fazem manifestações e já fecharam a BR-040, principal ligação entre o Rio e Minas Gerais. Começaram a obra e até agora não terminaram. Um ano, tá certo? Eles iniciaram a obra mais ou menos umas 5 vezes e param. Pelo menos 50 pontes precisam ser reconstruídas na região. Em Sumidouro, pedestres se arriscam em passagens de madeira, improvisadas. E em Bom Jardim, uma das poucas boas notícias. A estrada que liga o município a Nova Friburgo foi recuperada pelo Estado. Em Petrópolis, onde 71 pessoas morreram na catástrofe, as casas devastadas na região do Vale do Cuiabá até hoje não foram demolidas. Nas fachadas, a única mudança é a demarcação feita pelo governo estadual. As prefeituras das cidades menores, dizem que não têm condições sozinhas de arcar com os gastos da recuperação desses municípios, né, Ana Paula? Com certeza. E já o governo do Rio disse que foram gastos
44 milhões de reais para retirar lama e entulho das áreas atingidas. Já sobre a construção de novas casas, a previsão é que cerca de 5 mil imóveis sejam construídos até 2013, com recursos do governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O vice-governador Luiz Fernando Pezão falou hoje ao vivo no Bom Dia Rio e explicou o motivo da demora da construção dessas casas para quem perdeu tudo na tragédia. Onde muitas das áreas que eram boas, a área de fazenda que as prefeituras tinham colocado à disposição, a área ambiental vetou, que poderia ter deslizamento, está perto de uma beira de uma nascente. Então é difícil na Serra você arranjar terrenos seguros, né, e depois fazer a desapropriação, vai para a justiça, negociação com o proprietário. Nenhuma área nos foi cedida. O Estado está desapropriando com recursos próprios, né, fazendo esse trabalho dentro da justiça para conseguir essas áreas. Nós estamos fazendo 8 grandes contenções em Friburgo, tudo selecionado pela cidade e pelos geólogos. Quem seleciona é a cidade. Estamos lançando hoje mais 32. Então eu acho que em 2012 nós vamos avançar muito mais, vamos entregar cerca de 550 apartamentos desse local que a gente está fazendo. Tem mais 100 que nós vamos adquirir agora em abril de 2012, são 600, e até meado de 2013 nós entregamos todos em Friburgo. Luiz Fernando Pezão disse ainda que o Estado deve lançar até o fim do mês a construção de 1.700 residências em Teresópolis e que parte dessa obra deve estar pronta até o fim do ano. Em Petrópolis, das 1.700 casas, o governo do Estado encontrou até agora terrenos para apenas 400. Em relação às pontes derrubadas na tragédia, Pezão garantiu que todas devem estar prontas até o meio do ano. Por enquanto, apenas a de Bom Jardim, na RJ-116, foi entregue. Mas o trânsito está em meia pista, porque o trabalho ainda não foi totalmente concluído. Uma rápida pausa agora no RJ e na volta a mostra de teatro que agita Araruama. E as medidas preventivas implantadas ao longo do ano para que os moradores saibam o que fazer em caso de temporais, como o do dia 12 de janeiro de 2011. Meio-dia 34. Além do medo, do trauma, o que a maior catástrofe natural do país fez para mudar na vida dessas pessoas que moram na Serra? As pessoas buscam por respostas e ações para evitar novamente um desastre como esse de 12 de janeiro de 2011. Apesar de ter sido uma madrugada de terror, lições e sede de novas ações vão ficar aí para o resto da vida. Uma catástrofe destrói, mata, decepciona e também deixa muitas lições. Por isso, traz mudanças. Aqui nós montamos uma sala de comandos onde ficava toda a parte, digamos assim, das Forças Armadas. Então aqui ficava a Aeronáutica, o Exército, a Marinha, né, o Corpo Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Então a gente tinha aqui um comando das Forças Armadas. Na parte de cima a gente tinha o Comitê de Ação Emergencial. Todo dia, 8 horas da noite, se reunia o Comitê de Ação Emergencial e todo dia, às 6 horas da tarde, se reunia o Comando Geral das Forças Armadas. E no fim de cada dia, o trabalho de resgate era reavaliado para melhorar no dia seguinte. Em Petrópolis, as equipes de resgate aprenderam a importância da comunicação. Uma lição ensinada por 18 radioamadores voluntários que fizeram a diferença no Vale do Cuiabá. Nós conseguimos fazer uma comunicação em menos de 40 minutos depois que nós entramos no local. Isso é importante porque a primeira coisa que você perde numa grande calamidade são o meio de comunicação fixo. Você perde o telefone, você perde o celular e você não tem um meio de comunicação entre a equipe e principalmente com o pessoal que trabalha no resgate. A experiência deu tão certo que hoje a rede de radioamadores integra o Comitê de Ações Emergenciais. A Prefeitura investiu R$142 mil na compra dos equipamentos. Quase 90 pessoas foram habilitadas para operar o sistema em caso de emergência, inclusive secretários de governo e técnicos da Defesa Civil. Quando existe algum problema, quando é acionada, todo mundo já sabe para onde tem que ir e qual é o seu papel.
E para salvar vidas, o perigo passou a ser anunciado por sirenes. Elas avisam quando é preciso sair da área de risco e procurar um dos pontos de apoio do bairro. As sirenes do sistema de alerta da Defesa Civil foram instaladas nos 3 maiores municípios da região serrana. Em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, as famílias receberam o treinamento nos simulados. E os rios das 3 cidades também estão sendo monitorados para dar o alerta se houver risco de inundação. Há risco de deslizamentos nesta área. Em Nova Friburgo, a tragédia deixou a lição de que é preciso organizar. O deputado federal Glauber Braga é o autor de uma emenda que estabelece as atribuições de cada segmento do governo. Em caso de tragédia, todo mundo vai saber o que fazer. O que cada município, o que cada estado e o próprio governo federal tem que fazer para se prevenir? No caso de um desastre acontecer, qual é a divisão de responsabilidade para não ficar esse bate-cabeça que a gente tem hoje? A emenda ainda será votada. O deputado preside a Comissão Especial de Medidas Preventivas da Câmara Federal e pretende criar um Fundo Nacional de Emergência que vai dispor de recursos nas catástrofes. Agora depende única e exclusivamente da presidência da Casa e do Colégio de Líderes fazer com que a tramitação possa ocorrer da maneira mais rápida possível e, a partir daí, pautar para que seja votado em plenário. Em Teresópolis, a lição que seu Jeová aprendeu foi a da prevenção. Agora nós temos o pluviômetro, agora nós temos o telefone, agora nós já fizemos reunião com as pessoas de fuga, temos rota de fuga, nós temos local para levar as pessoas, para receber mantimento, receber remédio. Antes nós não tínhamos nada disso. A casa da Rua do Triunfo, número 100, onde ele mora, virou o quartel-general do bairro Caleme. Na tragédia, seu Jeová perdeu vizinhos, viu o rio subir e encobrir tudo e decidiu que iria ajudar a dar segurança aos moradores do bairro. Aqui deste ponto do quintal da casa dele, que fica num terreno mais alto, o seu Jeová consegue monitorar o nível dos 2 rios do bairro e consegue acompanhar também a quantidade de chuva. Ele está em contato permanente com a Defesa Civil. Não há motivo para a gente, dessa vez, acontecer algo diferente. Não vai acontecer. Você está monitorando tudo? Isso, nós estamos aqui, eu sou um guardião agora. Agora eu sou um guardião. Antes não, mas agora sou. E agora a gente fala da prisão de um dos maiores agiotas das regiões norte e noroeste do estado. Ailson Bastos Guimarães, conhecido como Nango, de 52 anos, foi preso pela polícia em Italva. Durante as buscas realizadas na casa de Nango, os agentes encontraram diversos cheques e notas promissórias que, somados, chegam a 3 milhões de reais. Segundo a polícia, o agiota já teria emprestado dinheiro para mais de 100 pessoas. Nango tem diversas passagens pela polícia e vai ficar preso na Polinter de Araruama. A pena pelo crime de extorsão pode chegar a 10 anos de prisão. Só uma correção na Polinter de Itaperuna, desculpa, né, Ana Paula? troquei, desculpa. E a gente fala de cultura agora sim, de Araruama, porque a arte invadiu a praça central da cidade. Uma mostra de teatro ao ar livre reuniu muita gente ontem. É só chegar e ir se acomodando. A sessão é de teatro, mas não tem bilheteria nem lugar marcado. O espetáculo é assim, no meio da praça. A gente gosta muito, meu filho está sempre aqui, fica muito feliz. O grupo local Teatrama abriu a mostra de teatro de rua. Os alunos da companhia apresentaram a fábula O Monstro da Laguna de Araruama. E a cada dia crescia mais e mais. E esse terrível monstro ameaçará a vida de todos na cidade. Na sequência, a base do Teatrama coloriu o palco. O elenco animado cantou, dançou a representação da peça Megera Domada. E o musical divertiu o público. Pra gente, né, enquanto artista, a importância não é você se mostrar em cima de um palco, é essa comunicação. É o que você mostrou para aquelas pessoas, o que elas entenderam. Até domingo, a comunidade vai poder assistir também a apresentações de grupos de outras cidades, como Cabo Frio, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. A mostra de teatro de rua é intercâmbio cultural e resultado de um trabalho que começou há 7 anos
quando o grupo Teatrama decidiu ir ao encontro do público. Nem todos os distritos se sentiam atendidos e a gente sentiu uma necessidade de como popularizar mais isso. Então a gente começou a investir mais nesse trabalho de teatro de rua. Aí isso veio tendo um desdobramento muito bom e a gente começou a crescer muito o quantitativo de público quando a gente começou a ir para as praças fazer. A forma simples toca as pessoas, encanta, emociona e nem poderia ser diferente num encontro com a arte. Você se sente alegre, eu acho que se sente um pouco de criança, um pouco de fantasia. E nessas férias, hoje tem mais. Os espetáculos recomeçam às 7 da noite na Praça Central de Araruama. E uma última parada agora no RJ. Na volta vamos falar como toda essa tragédia na Serra mexeu com a cabeça e também com o coração dos moradores. Exemplos de famílias que se uniram e que estão dando a volta por cima. A gente volta já já com o RJ, meio-dia para Ao longo do RJ, a gente vem mostrando como as mais de 900 mortes na região serrana, naquele 12 de janeiro de 2011, mudaram a vida da população. Foram muitas perdas, né? E lidar com isso não é fácil. Mas passado um ano, o que ficam agora são lições de superação, verdadeiras histórias de amor e sobrevivência. A gente volta a conversar com o Tiago Américo ao vivo em Nova Friburgo. Tiago, o repórter Guilherme Peixoto, ele conversou com famílias que passaram por tudo isso, né? E hoje elas têm uma nova esperança em casa, né? É verdade, Rodrigo. Eu que também sou de fora, a gente quando chega aqui na cidade, a gente percebe o trauma que o comércio, o trauma que as pessoas que vivem, que a gente até trabalha, tem por conta dessa data, né, que completa hoje um ano. Olha só, a gente tem aqui, ó, flores de vários bairros. Nós temos aqui Córrego Dantas, nós temos Belmonte, nós temos do Centro, são bairros que foram afetados por essa tragédia que fez até a Cruz Vermelha montar 2 quiosques aqui para recolher mais donativos, roupas para as vítimas da chuva aqui de Nova Friburgo e também de Sapucaia, uma região que faz divisa com Minas Gerais, aqui do Rio de Janeiro, que sofre bastante. E como o VT, e como você já adiantou, a superação é a palavra aqui de Nova Friburgo. E a gente acompanha um pouco dessa história na matéria de Guilherme Peixoto e Alex Almeida. Quando começa a se roncar trovoada, eu vou na pia, pego um copo d'água, boto na Nossa Senhora Aparecida que eu tenho, boto assim, falar minha Nossa Senhora, abrando esse tempo para não continuar. A preocupação mudou a rotina. O altar foi montado no quarto de casa. Nos dias de chuva, só a oração ajuda a acalmar. A tragédia afetou emocionalmente toda a família. O tempo tá bom, eu tô bem. Agora, formou para chover, a gente já fica preocupado. Um trauma que começou no ano passado. O aposentado foi soterrado num deslizamento de terra. Ele estava dentro de casa e não conseguiu sair a tempo. Foi salvo por vizinhos. Esta semana voltou ao lugar pela primeira vez e reencontrou a dupla que fez o resgate. Deus enviou esses 2 anjos da guarda que estão aqui do meu lado para me socorrer e, graças a Deus, estou aqui. É a maior alegria, né, poder ver ele assim bem. A maior satisfação que eu acho que uma pessoa pode ter, de poder ajudar alguém e depois ver ela assim tão bem, né? Você faria tudo de novo? Sem pensar 2 vezes. Não tenho dinheiro, mas tenho um coração que eles fizeram voltar a bater de novo na vivência. Dá um abraço. Graças a Deus. Mas a superação nem sempre apaga as marcas em quem viveu momentos tão difíceis. A chuva traz de volta a preocupação. A tragédia na região serrana do Rio completa um ano. Foi a maior na história do país. O tempo passou, mas o cenário continua praticamente o mesmo. As lembranças ainda estão vivas na memória de quem vive aqui. Em alguns casos, nem o recomeço apaga o trauma. Nas comunidades, a rotina ainda é de medo. Mais de 10 mil pessoas ainda moram em áreas de risco em Nova Friburgo, segundo a Defesa Civil. Nos bairros atingidos, o que se vê ainda chama a atenção. A cada temporal, os moradores vivem o mesmo drama. A gente não dorme direito, a gente não tem sossego. Para especialistas, só a sensação de segurança vai garantir a tranquilidade. Por isso, o momento é de buscar informações e, em casos mais graves, ajuda. Na hora que o medo ele chega, né, ele tira a nossa capacidade de julgamento,
momento crítico da realidade, né? Então dá um branco, né? Você é tomado pelas emoções, você não consegue reagir de forma racional. A cabeleireira, aos poucos, tenta recomeçar. A casa onde morava com o marido vai ser demolida. A enchente chegou ao 2º andar. O casal foi resgatado pendurado por um lençol. 2 meses depois de perder tudo o que tinha, a surpresa. Daiane engravidou. A pequena Lavínia chegou numa casa alugada. Os móveis foram doados, mas não falta alegria. Ela resgatou a esperança num futuro melhor. As pessoas perguntavam, falavam assim, nem parece que você perdeu tudo. Mas eu tinha que estar feliz, porque eu tinha minha vida, eu tinha meu marido, eu tinha a vida das pessoas que eu amava toda ao meu redor, e eu tinha muitos amigos. Então eu consegui tudo de novo, graças a Deus. Esse choro é de felicidade hoje, não é de tristeza não. É o desejo de mudança de um tempo que para muita gente ainda não passou. Vim pra cá morando com a roupa do corpo, um colchonete nas costas, e era tudo que eu tinha. Então desde o copo, do garfo, de tudo, eu ganhei. Tudo que tem dentro da minha casa hoje foi doação. Isso faz a gente deixar de dar valor às coisas materiais, dar mais valor às pessoas. Então acho que isso foi até uma lição de vida para todo mundo, porque dessa vez não afetou só os pobres. Morreram ricos, morreram pobres, morreram pessoas de todas as classes, todas as raças, todas as crenças. Muito legal essa história. Ana, só para encerrar, aqui na praça principal nós temos ali uma ONG que vai fazer uma exposição logo mais aqui na Praça Termeval, e a gente encerra essas entradas ao vivo com a Manuela, que tem meses, o símbolo da cidade de Nova Friburgo. Eu volto com vocês. Obrigada, Tiago. Que esse símbolo que o Tiago mostrou pra gente mostre a renovação, a esperança de dias melhores. É nada melhor do que recomeçar vendo o sorriso de uma criança, né? Um recém-nascido. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.